Claro que tem que criticar, ou vai deixar continuar essa pouca vergonha que é o Flamengo hoje em dia. Jogador que não quer jogar, jogador que não mostra vontade, jogador que dá soco na cara do adversário sabendo que tem VAR, louco pra ser expulso, pra mostrar que ele tá puto, porque não estão renovando o contrato, porque a torcida tá xingando. Mas não, ele não pode ser xingado. Pode. Ele é ídolo, imortal, sempre fala que tá entre os 3 maiores da história do Flamengo, mas ele não é maior que o Flamengo. E mais adiante o Gabriel consegue ser expulso, quer dizer, o vilão maior e único era o Sampaoli. O Davi Luiz foi vaiado, mas acho que por culpa do Sampaoli. Aí o Gabriel me arruma uma expulsão totalmente tola, sem sentido nenhum. Quando foi chamado o árbitro no VAR, estava na cara que ia tomar o vermelho. Não tem que reclamar o Flamengo, não. Tem que reclamar dele. Tem que reclamar do jogador. Tem que reclamar com o jogador. Com o jogador. Mais uma vez, reclamar, dei essa informação essa semana. Sampaoli acha que basta o jogador ficar na posição que ele quer, que o futebol vai fluir. Não vai fluir porra nenhuma, Sampaoli. Não vai fluir porra nenhuma. E você é um técnico ridículo. Eu só fico pensando aqui. Gabigol, uma partida, mais uma vez, horrível e ainda foi expulso. Eu, sinceramente, não sei o que acontece com o Gabriel Barbosa. Ele se perdeu completamente. Ele é um outro jogador nessa temporada que nós nos acostumamos a ver. Quer dizer, o Gabigol não jogou, ele entrou em campo. Depois uma expulsão besta do Gabigol. Mas olha, gente, foi 3-0. Salve, salve, nação! Vambora aqui com mais um vídeo aqui, dessa vez reagindo o que a mídia esportiva falou sobre esse vexame do Flamengo diante do Atlético Paranaense, né? O Flamengo perde por 3-0 para o Furacão, mais uma vez o vexame. Data FIFA ou tempo para poder treinar e Flamengo não combina, definitivamente, né? Mais uma vergonha do Flamengo aí, que tá, o próximo jogo do Flamengo é uma final e é aquilo, né? Um time muito apático, né? E, com certeza, os caras desceram a linha em cima dos jogadores e do São Paulo também. Preste atenção no vídeo, fica até o final e vambora com mais um vídeo. Vai deixando seu like, o seu comentário também sobre a situação. E o Flamengo só faz vergonha. Meu Deus. Meu Deus, vambora pro vídeo aí, tamo junto, galera. Deixe seu like, a sua zoação, a sua indignação também faz parte. Vambora! Atuação ridícula do Flamengo 2023, essa derrota vergonhosa para o Atlético Paranaense atuando em Cariacica, no Espírito Santo, somando aí 10 gols sofridos em 3 jogos, 4 do Red Bull Bragantino, 3 do Cuiabá, 3 agora do Atlético. Que coisa vergonhosa, né? Que coisa horrorosa. E o que fez hoje o Jorge Sampaoli, gente? O que ele fez? Não dá para entender. Ficou esse tempo todo na data FIFA pensando na final, no time, no jogo de hoje. Para fazer isso, você trouxe para o seu lado, né, uma insegurança, uma instabilidade às vésperas de uma final. O Flamengo começa a correr riscos de não conseguir vaga na Libertadores, caso não vença a Copa do Brasil. É um negócio sério que está acontecendo, sabe? Sério, sério. Vamos lá, ele hoje não tinha os 2 laterais esquerdos, né? Ayrton Lucas, suspenso. Felipe Luiz, machucado, de novo, né? Em cima da hora se machucou. Muito veterano e tal, complicado. Alguém tinha que fazer essa função. Opções que ele tinha: Léo Pereira na lateral, Thiago Maia na lateral, ou 3 zagueiros e Cebolinha como ala. Eu falei hoje mais cedo na essa live que eu imaginava essa formação, não o Cebolinha como ala, Cebolinha na posição dele original, Gabriel na direita e o Pedro no comando do ataque, simulando uma possível formação para domingo, só que com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Eu imaginava isso, foi o que aconteceu. Mas ele poderia ir para a linha de 4, foi o que eu imaginei, né? Pela escalação, com Wesley, Fabrício, Davi Luiz, Léo Pereira. Léo Pereira na lateral. Thiago Maia na função dele, volante. Vitor Hugo, Gerson, 3 homens no meio. Gabriel, Pedro, Everton, Cebolinha. Para domingo, ele tem Ayrton Lucas, entra o Ayrton Lucas, o Davi Luiz, volta para a zaga o Léo Pereira. Isso que eu estava pensando. Sai o Thiago Maia, volta o Pulga.
Eventualmente, poderia entrar o Alan no lugar do Vitor Hugo. Enfim, aí vai definir ali quem serão os nomes do meio campo. O Pulga com certeza joga. E sai o Cebolinha e entra o Bruno Henrique. E ele mantém 3 na frente. Isso se tudo funcionasse bem hoje. Porque para jogar dessa maneira, os 2 homens que jogam pelos lados, especialmente, vão ter que trabalhar mais em recomposição, jogar mais sem a bola. Gabriel, Cebolinha, Domingo, Gabriel e Bruno Henrique, se fosse essa a ideia, que eu acho que não vai adiante, se é que passou isso pela cabeça dele para domingo. Mas o que vimos foi totalmente diferente. O que vimos foi Thiago Maia de lateral, Davi Luiz de volante. Para quê? O Vitor Hugo e o Gerson formando o setor de meio campo. Não deu para entender rigorosamente nada. Não deu para compreender minimamente qual foi o objetivo do técnico, o que ele pensou, o que ele imaginou. Por que ele fez isso? Por quê? Por que o Davi Luiz nessa função? Não dá para entender. Bem, acabou que o Davi Luiz fez a partida ruim, cometeu um erro, e tomou um chapéu, né, um lençol, na origem do lance que gerou um escanteio. Do escanteio já saiu o primeiro gol do Atlético. Ou seja, passou o Davi Luiz a ser vaiado pela torcida. Acho até que o poder dele foi escalado na função. O máximo que ele poderia fazer é pedir, professor, não quero jogar ali, não é a minha função. Mas assim, não sei como é que foi essa conversa entre eles, até ele definir essa escalação, deve ter treinado esse negócio. Mas totalmente estapafúria a ideia, porque eu não sou contra, gente, que você faça mudanças de posição para jogadores, que você faça adaptações, que você tente desenvolver em alguns jogadores a capacidade de jogar em outras posições. Tudo isso é saudável. É saudável. Futebol é assim. Mas se você tem jogadores da posição, para que você vai improvisar alguém que não é daquela função? No time que já tinha que improvisar obrigatoriamente na lateral esquerda, pela impossibilidade de contar com os 2 especialistas do setor. E por que ele não mudou isso no primeiro tempo? Era só de puxar o Davi para a zaga, o Léo para a lateral esquerda e o Thiago para o meio campo. Era só chegar no beira do campo ali e falar, gente, muda, não está funcionando. Davi, na zaga, Léo, faz lateral, Thiago, vai para o volância. Acabou. Esperou o intervalo. Mexeu. Aí, com poucos minutos, 12, 13 minutos, lesão do Alan. Aí entra o Igor Jesus. E mais adiante o Gabriel consegue ser expulso. Quer dizer, o vilão maior e único era o Sampaoli. O Davi Luiz foi vaiado, mas acho que por culpa do Sampaoli. Aí o Gabriel me arruma uma expulsão totalmente tola, sem sentido nenhum. Quando foi chamado o árbitro no VAR, estava na cara que ia tomar o vermelho. E não tem que reclamar o Flamengo, não. Tem que reclamar dele. Tem que reclamar do jogador. Tem que reclamar com o jogador. Com o jogador. Mas ao invés de reclamar, dei essa informação essa semana, a diretoria quer renovar o contrato do Gabriel ainda esse ano, embora ele tenha compromisso com o Flamengo até o final do ano que vem. Então, com medo dele sair, acho que alguém vai pagar o Gabriel pesadão como ele está, numa temporada ruim que ele vem fazendo, mais do que ele ganha no Flamengo. Por que essa pressa? Ainda vão dar aumento. A ideia é dar um aumento, não aquilo que tem sido falado. Pelo que apurei, os números não são tão exorbitantes como se especulou aí algumas semanas na imprensa. Seriam valores menores. Mas são muito elevados os valores. Ele já ganha muito bem, vai ganhar um aumento. O que esse rapaz está fazendo desse ano para merecer um aumento? Um novo contrato um ano antes. Mais de um ano antes. Espera o ano que vem, avalia tecnicamente, discute. Ah, mas se ele quiser ir embora, se ele ficar livre, se ele for... Gente, não pode ser refém de ninguém. O Gabriel já se pagou. Já deu retorno técnico, está na história do Flamengo. Mas ele tem que se esforçar, ele tem que se empenhar, ele tem que jogar melhor. Ele não pode ser expulso dessa maneira. Né? Realmente inaceitável o que o Flamengo fez. O grande vilão é o Jorge Sampaoli, uma atrapalhada assim, monstro. Mas vamos combinar. Tem mais gente também que precisa ser chamada a atenção. Tem gente que pede já a saída do técnico para agora. Que ele saia e entre o Mário Jorge, que é da base, era ele também dos 2-0 do Maringá, não vamos esquecer. Jogar essa bucha na mão do Mário Jorge, será que faz sentido? Mas tem gente já querendo a demissão do técnico. Mexer antes do domingo. Bem, não cabe a mim aqui dizer se o técnico deve ser mandado embora. Eu tenho, por princípio, não falar, mande embora, isso não é minha função. Eu posso dizer o que eu acho quando é demitido ou contratado. Falar que tem que mandar embora, não acho que não é a função do jornalista. Alguns elementos dizem, você pedir a cabeça do técnico A, B, eu desafio comum encontrar declaração minha, dizendo, tem que mandar o fulano embora. Às vezes eu
concordo quando já o fato está consumado, quando tem a opinião de que não dava mais. Mas não sou eu que tenho que sugerir isso. Agora, o que eu faria, sem dúvida alguma, se eu fosse dirigente, é ter uma conversa hoje com o São Paulo muito séria. Hoje. Agora. O vice-futebol, o presidente do clube que está tão envolvido agora com o futebol. Ô, vem cá, São Paulo, o que está acontecendo? O que fez isso? Por que você fez isso hoje? Você inventou hoje, adaptou jogadores, mexeu na estrutura do time mais do que já era necessário. Já não tinha jogadores importantes de determinadas posições, né? À sua disposição. Nos seus 2 laterais esquerdos. Teria que obrigatoriamente fazer uma adaptação. E aí você faz uma outra adaptação. E aí aquilo não funciona e você demora um intervalo para mudar. O que é aquilo? Por que esse comportamento do time? Agora, como é que pode um time que fez um bom jogo e competiu contra o Botafogo, fora de casa, primeiro time a derrotar o líder do campeonato nos seus domínios, consegue, 11 dias depois, fazer um jogo desse? O que explica isso também? Realmente, olha, é complicado. E pra quem adora sacanear o Flamengo, uma boa noite pra fazer piada de novo com o Flamengo. Porque esse time do Flamengo virou uma piada. O time do Flamengo virou uma chacota. O time do Flamengo, seus dirigentes, seu treinador, seu craque e ídolo, merecem virar uma chacota de novo. O Flamengo foi goleado pelo Atlético Paranaense no Espírito Santo, lugar onde foi recebido aos gritos de falta de vergonha na cara, de que tem que ter disposição, mas parece que não adiantou de nada. Mais uma vez eles cagaram pro torcedor rubro-negro. Tem que ter disposição? Não vi de novo disposição nenhuma. Se bem que eu vi disposição do Gabigol pra dar soco na cara do rival. Aí eu vi uma baita disposição. Disposição do Sampaoli pra escalar jogador fora de posição, pra inventar moda. Parece que ele já sabe que ele vai embora. Parece que ele já sabe que ele tem que deixar o Flamengo e aí ele quer sacanear o torcedor do Flamengo. Thiago Maia de lateral esquerdo. Davi Luiz de volante. Isso é sacanagem com a cara do torcedor do Flamengo. E o Alan, que ele pediu tanto pra contratar. Aí ele improvisa um zagueiro de volante e não bota o Alan, que foi caro, que ele pediu, e o Flamengo passa vergonha de novo. E o Gabigol, eu sei que muito torcedor vai falar, mas ele pode decidir a Copa do Brasil. É obrigação dele decidir a Copa do Brasil. Ele ganha 1,5 milhão por mês pra isso. Não pra fazer música, não pra fazer festinha, não pra dar soco na cara de rival. E foi expulso. Então tivemos um Flamengo hoje goleado, merecidamente, dentro de casa, um Flamengo que vira chacota de novo e com papelões de Gabigol e do senhor Sampaoli. E eu, que já defendi tanto o Sampaoli, falava, não dá, vai trocar de novo. Troca, os jogadores vão continuar achando que eles mandam no Flamengo. Os dirigentes vão continuar sem pulso. Mas tem que trocar. Não dá. O Sampaoli hoje, ele pediu pra sair. Bota a minha mãe pra comandar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas não bota o Sampaoli. Não dá mais. Ninguém respeita o cara inventa moda, o cara passa vergonha e o Flamengo passa um papelão de novo. De novo, falta vergonha na cara do time, dos dirigentes e do treinador do Flamengo. O Flamengo vai para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que também perdeu hoje, que também não está numa boa fase, mas vai numa crise absurda. Vai numa crise gigante, com cobrança de torcida. É claro que o torcedor vai lotar o Maracanã para cobrar desse time do Flamengo, para empurrar numa final de Copa do Brasil. Mas para aqueles torcedores que falaram, não é para criticar os jogadores na chegada ao Espírito Santo, em véspera de final de Copa do Brasil, é sim para criticar. Claro que tem que criticar, ou vai deixar continuar essa pouca vergonha que é o Flamengo hoje em dia.
Jogador que não quer jogar, jogador que não mostra vontade, jogador que dá soco na cara do adversário sabendo que tem VAR, louco pra ser expulso, pra mostrar que ele tá puto, porque não estão renovando o contrato, porque a torcida tá xingando. Mas não, ele não pode ser xingado. Pode. Ele é ídolo, imortal, sempre falo que tá entre os 3 maiores da história do Flamengo, mas ele não é maior que o Flamengo. Ele não pode se achar popstar, cantorzinho e não jogar bola. E tá putinho que não estão renovando o contrato com ele e que tá sendo xingado por torcedor. Hoje foi mais uma afronta do Gabigol ao Flamengo e ao seu torcedor. Aquele soco, ele sabia que ele ia ser expulso. Tem VAR, ele não é burro. Então, é uma falta de respeito. Vamos falar também do São Paulo, que perdeu pro Internacional, mas perdeu fora de casa. Um resultado razoavelmente normal. A vergonha do Flamengo, que vai sair escrachado do Espírito Santo como chegou. Como um time sem vontade, sem vergonha na cara e sem disposição, que ouviu do seu torcedor a verdade. Que pra jogar no Flamengo tem que ter disposição. A Copa do Brasil vira obrigação. Mas com uma vergonha como tá o Flamengo, fica difícil, Bruno Prado. Desculpa me exceder. Fica à Eu vontade. sei que você gosta Fica à desse vontade. show. É. Fica o Piperno com cara de bobo, mirou. Continua. Mas tem que ter esse desabafo. Uma vergonha o que Sim. aconteceu no Espírito Santo, Bruno. No canal Ilan e Renato, para variar, uma live que vai lamentar e criticar muito a situação atual do Flamengo. Pois é. Quanto mais o time treina, menos ele joga. Quanto mais o Sampaoli tenta colocar os seus conceitos, mais a equipe se desfaz. O Sampaoli se superou hoje, vamos combinar, né? Ele conseguiu transformar a substituição de um lateral esquerdo, que ele não tinha o Ayrton Lucas suspenso e o Felipe Luiz machucado, mais uma contusão muscular. Ninguém explica as contusões musculares do Flamengo, agora se sucedem até em aquecimento e ninguém acha estranho. Meu Deus do céu, meus tempos de repórter. Não só os meus, mas de tantos outros que trabalharam lá na Gávea. Isso aí já teria dado uma reportagem de página inteira. Mas agora todo mundo parece mais preocupado em agradar o Marcos Braz, o Landim, manter um canal aberto. E ninguém bota o dedo na ferida. Aqui eu boto. Mesmo que o dedo saia sangrando. Aliás, hoje vai sangrar muito. Porque foi uma vergonha, gente. Atlético Paranaense fora da Arena da Baixada, sem o Vitor Roque e sem o Fernandinho. 2 dos seus melhores jogadores. O Vitor Roque é o craque do time. Porra, o Flamengo levou de 3. E levou com justiça. Não dá nem para reclamar. Não dá para dizer, o placar foi exagerado. Não, não foi, não. O Atlético Paranaense, todo desfalcado, foi muito melhor do que o Flamengo. Mas por que ele foi muito melhor do que o Flamengo? Porque o Atlético Paranaense é um time. Ele é um time. Tem seu sentido coletivo, sabe as posições que cada jogador tem que jogar. E o Flamengo é um nada. O Flamengo é um nada. Raciocina comigo só sobre uma situação que, para mim, é devastadora para o São Paulo. Ele pediu ao Flamengo para contratar o Alan. Fez questão, exigiu que tivesse contratado o Alan. O Flamengo pagou um dinheiro muito maior do que deveria pelo jogador do Atlético Mineiro. Que é um bom jogador, nada além disso. Não é um jogador de 10 milhões de euros, gente. Pois o Flamengo pagou 10 milhões de euros no Alan. E aí o Sampaoli hoje, depois de 10 dias de treino, escala um time com o Davi Luiz de volante e o Alan no banco. Como é que é possível isso? Mas não tinha um lateral esquerdo. Não. Gente, tinha 2 soluções muito simples para a ausência do Ayrton Lucas e do Felipe Luiz, para as ausências dos 2. Ou chama o lateral da base e coloca o garoto lá. O garoto da base não é cego, longe disso. O Flamengo acabou de ser campeão sub-20. Não tem um lateral esquerdo que pudesse subir e jogar hoje? Ou então
faz o trivial. Bota o Léo Pereira jogando lá. Não como terceiro zagueiro, como lateral esquerdo. Como já fez em outras ocasiões. Não. Ele inventou o Thiago Maia de lateral esquerdo e o Davi Luiz de volante. Porra, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Como o próprio Diego Ribas, que fazia parte desse time até o final do ano passado, comentou na TV Globo, os jogadores ficam inseguros. Ah, os jogadores estão jogando mal, mas estão jogando mal porque o time não tem esquema. Porque o time os coloca para jogar em posições nas quais eles não estão acostumados. O Thiago Maia não é lateral esquerdo. O Davi Luiz não é volante. E o Cebolinha não é jogador. E todos eles foram escalados hoje assim. E aí foi o que se viu, gente. O Flamengo é um nada. Um nada. Esse é um dos piores Flamengos que eu já vi com bons jogadores. Olha que eu vi muito Flamengo ruim, hein? Na época que o Botafogo era um timaço, eu vi o Flamengo muito ruim. Mas pelo menos eles tinham um senso coletivo. Murilo, Onça, Guilherme, Paulo Henrique, Merica, mas sabiam o que fazer dentro de campo. O time do São Paulo não tem a menor noção do que fazer dentro de campo. Gosta? São Paulo acha que basta o jogador ficar na posição que ele quer que o futebol vai fluir. Não vai fluir porra nenhuma, São Paulo. Não vai fluir porra nenhuma. E você é um técnico ridículo. Eu só fico pensando aqui, porque foram vários nossos colegas, né? Talvez ainda haja alguns, hein? Que consideraram a contratação do São Paulo genial. Alguns até que eu respeito muito, sou amigo deles, como é o caso do Paulo Vinícius Coelho, que afirma que o São Paulo é um técnico acima da média. Porra, PVC, está na hora de você rever seus conceitos. O São Paulo é um técnico de merda. Vou repetir, o São Paulo é um técnico de merda. Ele destruiu um time que já era ruim sob o comando do Vitor Pereira. Conseguiu ficar pior com ele. Agora, o mais inacreditável disso tudo é o Flamengo ter demitido o Dorival Júnior para contratar esse par de jumentos, Vitor Pereira e Sampaoli. E o Flamengo voltou ao seu padrão normal de 2023 e perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0. Que loucura! É o que acompanhamos hoje lá em Cariacica e será o tema da nossa live a partir de agora aqui, em nome de Paranaense. Ele entrou em campo com muitos desfalques. O Flamengo também, mas o Atlético Paranaense entrou em campo com muitos desfalques e principalmente sem Vitor Roque, Fernandinho e Bento, que são os seus três principais jogadores. O Flamengo não contou com Arrascaeta, que já está machucado há um tempo, não contou com o Bruno Henrique, com Ayrton Lucas, mas tinha uma equipe, né? Gabigol, Pedro, Gerson e tantas outras coisas. Pois bem, minha gente, mas antes eu quero falar para vocês o seguinte. Os dois chegam mal na final da Copa do Brasil. Tanto São Paulo quanto Flamengo. O momento do São Paulo também não é bom. O Dorival Júnior está naquela fase do trabalho dele, que acontece em todas as equipes que ele dirige, que a equipe vem muito bem e, de repente, tem uma estagnação e um declínio. O São Paulo está também vindo nesse momento de queda. É só você pegar os resultados recentes aí do São Paulo. Eliminado pelo Defensa e Justiça da Sul-Americana, pela LDU da Copa Sul-Americana, perdeu para o América Mineiro, hoje perdeu de virada para o Internacional lá em Porto Alegre, que é um resultado normal, diga-se de passagem, mas o São Paulo do Dorival também não está num bom momento. Acontece que o momento ruim do São Paulo do Dorival, ele é melhor
do que o péssimo momento do Flamengo durante quase todo o ano de 2023. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu sou um cara que eu costumo colocar responsabilidade não só no treinador, mas também nos jogadores. Mas eu acho que na escalação de hoje e no jogo de hoje, o Jorge Sampaoli, eu acho que ele atingiu o ápice do mau trabalho que ele faz no Flamengo. Porque ele hoje foi ao cúmulo da invenção. Vocês viram o que ele fez? A informação inicial era que o Flamengo jogaria com 3 zagueiros. Mas, na verdade, ele pegou um dos zagueiros do Flamengo e colocou como volante o Davi Luiz, que fez um primeiro tempo totalmente sem sentido e muito mal. E colocou o Thiago Maia, que é volante, como lateral esquerdo. Convenhamos, ele desarrumou o que já estava desarrumado, porque ele não conseguiu, até o momento, arrumar o time do Flamengo. O trabalho do Sampaoli no Flamengo é péssimo. E ele hoje, não sei porquê, ele inventou isso aí. Não seria mais simples colocar o Davi Luiz como zagueiro, puxar o Léo Pereira para o lado esquerdo, compondo uma linha de 3 zagueiros, e deixar o Thiago Maia na sua posição como volante? Não, ele mexeu em tudo. Pegou e fez aquele desarranjo. Ele bota o Davi como volante, que já jogou assim no Chelsea, mas na década passada, e o Thiago Maia completamente fora de lugar na lateral esquerda. E deu no que deu. O Flamengo fez um primeiro tempo péssimo, jogadores que não conseguem se encontrar, a dupla Gabigol e Pedro não existiu, Gabigol, uma partida, mais uma vez, horrível, e ainda foi expulso. Eu, sinceramente, não sei o que acontece com o Gabriel Barbosa. Ele se perdeu completamente. Ele é um outro jogador nessa temporada que nós nos acostumamos a ver. Teve um lance no primeiro tempo que ele pegou a bola lá pela direita e ele partiu. Era para ele armar um contra-ataque. Aí ele segurou a bola, ele volta, ele tenta driblar os jogadores do Atlético Paranaense, aí ele continua vindo para trás com a bola, entra no campo de defesa do Flamengo, não toca a bola para ninguém, tromba com o adversário, cai e perde a bola. Inacreditável. Esse é um lance que mostra a fase do Gabriel Barbosa, que passa a impressão de que ele está com a cabeça em outro lugar, que ele não está aqui, que ele não está ligado aqui no que está acontecendo. E ele é um jogador de uma importância histórica para o Flamengo e nessa geração imensa. Imensa. A partida de hoje em Cariacica confirmou que Gabigol realmente, nesse momento, ele não faz falta ao time do Flamengo. Do jeito que ele está, ele tem que ficar no banco de reservas. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Deus do céu, que baile que o Atlético Paranaense deu no Flamengo. 3-0, 3-0. E olha, o Atlético sem o Bento, o goleiro, sem o Fernandinho, sem o Vitor Roque. Ah, Benja, os desfalques do Flamengo. Ah, gente, para com esse negócio aí. O Flamengo jogou em Cariacica, que ia jogar em casa. Jogou Davi Luiz, jogou Léo Pereira, jogou Matheus Cunha, jogou o Pedro, jogou o Gabigol, entrou o Everton Ribeiro. Para aí, gente. Quer dizer, o Gabigol não jogou, ele entrou em campo. Depois uma expulsão besta do Gabigol.
Mas olha, gente, foi 3-0, mas é um Flamengo do São Paulo, é um catado em campo. O time mal treinado, uma bagunça, um time afoito. O Atlético jogou tranquilo. Olha, final tudo pode acontecer, mas esse Flamengo do São Paulo não merece ser campeão. Definitivamente, Flamengo e tempo de trabalho não se combinam. Incrivelmente, como o Flamengo consegue fazer mais uma partida abaixo, muito abaixo. Os jogadores apáticos dentro de campo, os jogadores não correm, não disputam, não competem. O único jogo que o Flamengo conseguiu desempenhar um bom futebol com tempo para poder treinar foi contra o Botafogo, porque naquele jogo teve uma boa mobilização bem grande, né? Tanto dos jogadores e como da direção, né? Tirando aquele jogo contra o Bragantino, contra o América Mineiro, agora e tem mais uma partida que eu esqueci, né? Não sei se foi contra o São Paulo também. Botaram reserva. É aquilo. Dificilmente, se o Flamengo voltar a repetir essas atuações nas finais, dificilmente o Flamengo leva esse título, hein? Porque tá difícil. O Sampaoli ainda tinha gente que defendia o Sampaoli. Sinceramente, eu até defendi o Sampaoli até alguns jogos atrás. Mas hoje foi a gota d'água. O Sampaoli, o time treina, mas ao mesmo tempo não treina. Ele treina para deixar o time organizado e bem entrosado. O time vai pro jogo não treinado e desentrosado também, né? Porque, pelo amor de Deus, Gabigol, outra situação do Gabigol. Citar alguns pontos aqui bem rapidinho. Cebolinha é ex-jogador. O Cebolinha ele só corta pra esquerda, só corta pra dentro e chuta. Não tem mais nada nisso. Aquele Cebolinha da época do Grêmio. Cebolinha é um ex-jogador em atividade. Ele já teve, se eu não me engano, 48 jogos em 2023. 48 vezes que o Cebolinha entrou dentro de campo e não teve um jogo que a gente podemos dizer: pô, esse é aquele Cebolinha do Grêmio. Um jogo em 48 jogos. Gabigol. A situação do Gabigol tá complicada aí. Não joga, não consegue jogar bem, não corre, não tem velocidade, não tem arranque. Tá sem passe, tá sem finalização. Teve um lance aí que ele chutou a primeira finalização do Flamengo no jogo. Ele recebeu a bola do Pedro, ele dominou com a esquerda e chutou com a direita. Até aí tudo bem, né? Só que no início do lance, quando ele recebeu a bola do Pedro dentro da área, ele dominou com a esquerda e acabou adiantando muito a direita, né? Gabigol, era só dominar com a parte externa do pé e chutar. Outro lançamento do Gabigol, que ele pegou a bola, deu uma arrancada, eu falei, pô, deu aquela arrancada e começou a voltar o jogo. Driblou um, driblou dois pra trás, entrou no campo defensivo do Flamengo. Na hora de driblar o terceiro, bateu na massa do cara e perdeu a bola. Entendeu? E ainda teve esse lance que a expulsão foi totalmente certa, né? Entendeu? Thiago Maia jogou fora da sua opção. Acho que o Thiago Maia não comprometeu nada. Acho que o Thiago Maia fez a sua função ali, aquela função básica. Não comprometeu nada. Davi Luiz. Davi Luiz. E só de lembrar que esse cara tem mais um ano de Flamengo, né? Esse cara ainda tem mais um ano de Flamengo, meu filho. Não é possível. Não é possível. E ainda tem a situação do Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um bom jogador sim, é um jovem jogador, mas o Vitor Hugo ali no meio de campo para armar, não dá. O Vitor Hugo novamente não jogou uma boa partida. Entendeu? Não dá, meu filho, não dá. Wesley, partida muito abaixo. O time todo foi muito abaixo, né? O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense dominou praticamente o jogo inteiro. Ali no primeiro, o Flamengo conseguiu marcar bem, né? Ali nos primeiros 15, 20 minutos, mas depois o Atlético Paranaense conseguiu equilibrar as situações e de lá para cá o Atlético Paranaense conseguiu se sobressair em cima do Flamengo, né? Mais uma péssima atuação do Flamengo, né? É que o São Paulo também perdeu para o Inter, mas jogou fora de casa.
Então acho que perder pro Inter lá, não vou dizer que é normal, mas não é nada demais perder para o Inter jogando no Beira-Rio, né? Mas o Flamengo perder de 3-0 para o Atlético Paranaense não é possível, filho. Não é possível. E o São Paulo, eu já defendi muito o São Paulo. Agora, quem defende o São Paulo é maluco, meu filho. Não é possível. Defender o São Paulo depois disso? Não é possível. Gabigol, só para encerrar. Gabigol, para mim, hoje em dia, ele vive de nome. Gabigol, hoje em dia, ele vive de nome. Gabigol é só nome. Nome e marca de música, né? Lil Gabi. Só. Nome artístico, né? Gabigol vive de nome. Entendeu? Ele não joga mais. E ainda o Flamengo quer renovar com o Gabigol ainda em 2023. Não é possível, filho. E ainda tem um aumento, né? Podemos esquecer isso, como o Mauro César disse, né? Lamentável. Lamentável